Roma, um império que dominou 3 continentes, influenciou a política moderna, criou leis, aquedutos, estradas. Mas também deixou para trás lendas, conspirações, cultos sombrios e desaparecimentos inexplicáveis. Neste vídeo, vamos mergulhar nos mistérios mais obscuros do Império Romano. Prepare-se para segredos que não aparecem nos livros de história. 1. O desaparecimento da Legião Nona Hispana. A Legio Nona Hispana era uma legião de elite de Roma, formada originalmente na Espanha. Lutou em diversas campanhas e era conhecida por sua disciplina e bravura. O último registro conhecido dela é de sua presença na Bretanha, atual Inglaterra, no início do século II. Depois disso, silêncio total. Nenhuma inscrição, carta ou túmulo. Teorias sobre o sumiço. Foi massacrada em segredo por tribos britânicas, o que seria um enorme constrangimento para Roma. Foi transferida para o Oriente e destruída em campanhas contra os partas. Foi inteiramente apagada da história por motins internos. O sumiço foi tão misterioso que inspirou livros e filmes, como A Águia da Nona Legião. Um verdadeiro voo do esquadrão perdido da antiguidade. 2. A Porta de Plutão, entrada para o inferno? Descoberta na antiga cidade de Hierápolis, Turquia, essa caverna era tida como um portal para o submundo. Chamada de Plutonium, era dedicada ao deus do inferno, Plutão, Hades. Animais jogados lá morriam instantaneamente, em frente ao público. Durante séculos, acreditou-se que era obra dos deuses. Sacerdotes entravam e saíam ilesos, alimentando o mistério. Mas em 2013, arqueólogos descobriram que o local está sobre uma fenda vulcânica que emite gás carbônico altamente concentrado. O gás fica rente ao chão, por isso, animais morriam, mas humanos em pé sobreviviam. Mesmo com a explicação científica, impressiona como os romanos usaram esse fenômeno para rituais teatrais e reforçar o poder religioso. 3. A conspiração da morte de Júlio César. Em 44 a.C., Júlio César foi assassinado por mais de 60 senadores romanos, incluindo seu protegido Brutus. O motivo oficial? Ele estava acumulando poder demais e ameaçava a república. Mas há diversas inconsistências no caso. Por que a guarda pretoriana não reagiu? Como tantos senadores conseguiram entrar armados no Senado? Teria César sido traído por mais gente do que se pensava? Alguns historiadores acreditam que o assassinato foi apenas a ponta de um complô muito mais amplo, envolvendo generais, banqueiros e famílias aristocráticas romanas. Até hoje, o real impacto e os bastidores da conspiração permanecem envoltos em dúvidas. 4. A maldição dos túmulos romanos. Muitos túmulos romanos tinham inscrições ameaçadoras como: "Maldito seja quem perturbar meus ossos. Que os deuses lancem pragas à sua casa." Essas frases não eram simbólicas. Os romanos acreditavam fortemente na maldição dos mortos. Alguns objetos funerários trazem símbolos esotéricos, crânios esculpidos e até amuletos de proteção contra necromantes. Arqueólogos modernos relatam que escavações em certas tumbas resultaram em acidentes inexplicáveis, colapsos e doenças misteriosas. Coincidência? Sugestão psicológica? Ou maldições ainda ativas? 5. Os cultos secretos de Mitras. O culto de Mitras era uma religião mistérica, trazida da Pérsia, que se espalhou entre soldados romanos e oficiais de alto escalão. Os templos eram subterrâneos, escuros e decorados com imagens de Mitras matando um touro gigante, símbolo de renascimento. O que se sabe? Existiam 7 níveis de iniciação, com rituais secretos, provas físicas e banhos de sangue simbólicos. Nenhum texto ritualístico sobreviveu. O que se sabe vem de inscrições e ruínas. Curiosamente, o culto quase rivalizou com o cristianismo nos primeiros séculos. Mas foi silenciado com o crescimento do Império Cristão. Seria apenas mais uma religião? Ou havia algo que os romanos quiseram apagar completamente? 6. Os enterros antivampiros em território romano. Escavações na Itália, Bulgária e Romênia encontraram corpos romanos enterrados com pedras enormes dentro da boca ou estacados no peito. Isso não fazia parte dos ritos romanos tradicionais.
Alguns arqueólogos acreditam que, diante de epidemias ou mortes sem explicação, certas populações usaram rituais bárbaros de contenção de mortos inquietos, hoje associados a vampiros. Outros acham que isso revela medo profundo do além, importado por soldados que lutaram em regiões selvagens do Império. Assustador é saber que até crianças foram enterradas assim, como se pudessem voltar e causar mal à comunidade. 7. As substâncias alucinógenas dos gladiadores. Alguns gladiadores tomavam substâncias antes das lutas que aumentavam sua força, mas também causavam comportamentos fora do normal. Relatos antigos descrevem gladiadores que gritavam como animais, atacavam o público ou caíam em delírios de invencibilidade. Arqueólogos encontraram vestígios de ergot, fungo do centeio, vinho fermentado com ervas e até vestígios de ópio. Também existem relatos de poções de berserker que seriam dadas aos lutadores mais selvagens, para garantir um show mais violento. Era entretenimento ou experimentos de controle mental através de drogas. 8. Relíquias misteriosas perdidas de Roma. Existem objetos mencionados em registros romanos que nunca mais foram encontrados. A lança do destino romana, que teria sido levada para Constantinopla. O globo de Nero, artefato mágico que previa o futuro segundo os boatos. O livro negro de Calígula, onde estariam nomes de traidores e segredos do império. Muitos acreditam que esses itens foram escondidos por ordem de imperadores paranoicos, ou destruídos por grupos cristãos no início da Idade Média. Teorias conspiratórias afirmam que parte desses objetos foi parar em mãos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. 9. O incêndio de Roma. Acidente ou conspiração de Nero. Em 64 d.C., um incêndio devastou a cidade de Roma por 6 dias. O imperador Nero foi acusado de ter provocado o fogo para renovar a cidade ao seu gosto. Relatos populares. Nero teria observado o incêndio tocando lira e cantando, uma imagem que ficou famosa. Mas fontes como Tácito dizem que não há provas diretas, e que Nero até ajudou as vítimas. A grande dúvida é: foi um acidente causado por moradias de madeira mal construídas? Ou um ato deliberado para abrir espaço para suas obras, como o luxuoso Palácio Domus Aurea? Teoria conspiratória. Alguns acreditam que Nero usou o incêndio para culpar os cristãos, que então começaram a ser perseguidos brutalmente. 10. A morte de Cleópatra. Veneno, cobra ou assassinato encomendado. Oficialmente, Cleópatra se suicidou com uma mordida de áspide, cobra venenosa, após a derrota de Marco Antônio. Mas há muitos furos nessa história. Não há provas da cobra. Seria difícil escondê-la e usá-la sem sofrer resistência. A morte por mordida de cobra costuma ser mais lenta e dolorosa. Teorias alternativas. Ela foi assassinada sob ordens de Otaviano, futuro Augusto, para eliminar o último símbolo da resistência egípcia. Ou tomou uma poção letal desenvolvida por alquimistas egípcios, fórmula perdida até hoje. Seja qual for a verdade, a morte de Cleópatra marcou o fim da dinastia faraônica e o início da dominação romana no Egito.